Um anseio que tomou conta do Brasil, do mundo e principalmente de toda a comunidade católica, que era o anúncio de um novo Papa. E esse anseio e essa expectativa estava tomando conta de todos. E hoje à tarde foi anunciado o nome do novo Papa, o novo líder religioso da comunidade católica. Bom, mas nós viemos até a Catedral e falamos com o Padre Valdecir, que nos explica sobre todas as diretrizes que serão tomadas pelo novo líder. Acredito que com certeza, nós tivemos um sopro do Espírito que nos trouxe uma novidade. Falava-se muito de muitas personalidades, de muitos cardeais, mas não necessariamente tinha-se em destaque este norte-americano que trabalhou tanto tempo na América do Sul. Falava-se também de muitos outros, trazia-se muitas especulações, mas é aquilo que sempre se propõe quando se trabalha uma condição de conclave. É a realidade de pensar que é o Espírito quem conduz e aquilo que é a novidade, aquilo que é sempre a condição de se trazer a inspiração do Espírito Santo é aquilo que se propõe. Quando anunciou justamente esse cardeal norte-americano que hoje se torna o Papa Leão XIV, trouxe num primeiro momento uma novidade, trouxe um susto para todos, porque não se ouvia muito falar, inclusive um cardeal que, entre tantos cardeais, tem até uma certa idade jovem, entre aqueles que que estavam ali, naquele conclave, mas por outro lado se percebe também o quanto a Igreja ela está mobilizada e está sempre tocada pela ação do Espírito Santo. É ao mesmo tempo uma condição de uma surpresa, mas uma gratidão por perceber sempre é o Espírito Santo quem conduz a Igreja. Padre, na sua opinião, como um padre, como também uma pessoa especialista na área, foi uma escolha rápida ou acho que demorou um pouquinho? A história da Igreja mostra que nós já tivemos conclave de 32, 33 meses. Nós equiparamos a esta escolha, a este conclave, a uma situação do conclave que em 2005 elegeu o Papa Bento XVI, o cardeal Ratzinger, que teve o nome de Bento XVI. Então, naturalmente foi rápido, nós tivemos 1 dia e meio de conclave, aqui para nós no Brasil, lá praticamente 2 dias de conclave, um conclave muito rápido que traz uma certeza. Existe a unidade e a comunhão na Igreja e por isso a rapidez na escolha pela inspiração do Espírito Santo. O padre ficou admirado com a união das pessoas e a expectativa e até a comemoração quando foi escolhido o novo Papa? Com certeza. Nós vamos percebendo que a expectativa e ao mesmo tempo toda uma condição de uma esperança, uma condição de uma curiosidade motivou e conduziu os últimos dias todas essas pessoas que no mundo inteiro estavam aguardando. Percebíamos que no mundo inteiro as televisões, a internet, a rádio divulgavam esta condição e estas notas sobre a preparação do conclave com as congregações gerais e posteriormente com a condição daquilo que se tornou propriamente dito o conclave. E perceber esta motivação, esta união, esta curiosidade das pessoas faz perceber o quanto a Igreja ainda ela traz uma marca muito positiva e muito presente e o quanto a figura do Sumo Pontífice, a figura do Papa tem uma relevância para a comunidade internacional. Quais serão os procedimentos agora? O novo Papa foi eleito. E quais são os procedimentos e as medidas que ele vai tomar agora como procedimento da Igreja Católica? Então, de forma ritual, nessa noite tem um jantar que é concedido a todos aqueles que fizeram parte do conclave, que trabalharam e aqueles que participaram, como os cardeais, conjuntamente ao novo Sumo Pontífice. Nos próximos dias é marcada uma missa que dá início à missão deste novo Papa, Leão XIV, e posteriormente ele vai tomando então conhecimento de como a Cúria Romana está, como estão os países, as conferências episcopais, as congregações internas, que seriam como que os ministérios dentro da cidade do Vaticano. E a partir disso ele vai traçando os novos rumos, propondo as novas encíclicas, as novas exortações, as novas cartas e vai propondo então para a Igreja este novo momento que é de novidade e de continuidade. Então é sempre um processo de expectativa. Nós não sabemos propriamente dito como será o pontificado.
Temos algumas inspirações, temos algumas deduções. Agora, o protocolo propriamente dito é um jantar que se tem no dia de hoje e para os próximos dias, aproveitando a presença de todos os cardeais presentes em Roma, nós temos então a missa que marca o início do pontificado do Papa Leão XIV. Não cabe a nós avaliar ou rotular uma outra pessoa, mas o que a comunidade católica pode se esperar do novo Papa? Então, sempre quando um Papa é eleito e ele traz a marca de um nome novo, ele traz também a marca de uma missão. O Papa Leão XIII, que foi o Papa que antecedeu, né, que traz esta marca de Leão XIV, ele viveu já no final do século XIX. Ele teve um papel muito importante. Ele trouxe a marca da doutrina social da Igreja com a inspiração própria do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com o Papa Leão XIII, nós tivemos um avanço e, ao mesmo tempo, uma abertura para a Igreja. Ao mesmo tempo, ele trouxe toda uma condição de olhar de forma muito ponderada, muito zelosa, muito como um pastor mesmo que olha para as suas ovelhas. Com o Papa Leão XIV, nós esperamos que aconteça. Claro que com a identidade própria, não a sombra nem do Papa Francisco, nem de Leão XIII, mas com a sua própria identidade, mas trazendo a abertura, a novidade e a continuidade que o Papa Francisco assim trouxe, mas também aquela novidade que lá em Leão XIII, no final do século XIX, nós tivemos, trazendo uma abertura para a Igreja com um olhar atento a assuntos muito predominantes na sociedade, que atingem, inclusive, os nossos fiéis na comunidade católica e na comunidade humana como um todo. Para a gente encerrar, eu queria saber do padre, como é que foi a expectativa, a reação? Porque o padre tem as suas atividades aqui, né? Mas ficava fazendo as atividades e sempre atento ali à notícia. Como é que foi o dia? Muito ansioso? No dia de ontem, de forma muito particular, nós sabíamos que dificilmente sairia a escolha do Papa no dia de ontem, mas o celular estava sempre com o ao vivo, de tal maneira a ver, a contemplar. Acho que nunca contemplei uma chaminé por tantas horas num dia, né? Terminada a contemplação da chaminé, vem a contemplação de uma janela, de uma sacada que foi preparada para a saída, para a apresentação do novo Santo Padre. Então é uma expectativa. No fundo, é aquela realidade de uma sensação, na morte do Papa Francisco, de orfandade por nós da comunidade, não que Deus tenha nos desamparado, Ele é nosso Pai, mas aquele que representa na terra, aquele que conduz na terra, né, como um pastor, que foi o Papa Francisco e todos os outros papas, quando eles morrem, dá uma sensação de orfandade para nós. E repito, não porque não deixamos de ter a presença de Deus, mas aquela figura paterna na terra, na figura então do nosso Santo Padre. E quando vem o conclave, nós temos sempre uma condição de uma novidade, de uma expectativa. Então o coração fica muito apreensivo. Quando aquelas janelas se abriram, e de repente sai a figura, né, do cardeal que anuncia, trazendo o nome do eleito e trazendo o novo nome que esse eleito assumirá, nos traz já uma esperança, uma expectativa e traz todo um zelo, né, pela Igreja para esses próximos anos, do qual o Papa Leão XIV estará à frente. Então, naturalmente, é um misto de expectativa, de vontade, de sonho, né, de oração, que vai sendo colocado com a presença desse novo Papa.